Salve galera, aqui é o LF do canal Acervo Hip Hop e hoje aqui do meu lado eu tenho ninguém mais, ninguém menos que a lenda MC de Leve tá na casa. A lenda, bro! Como é que tá? Que vacilo! Estamos aí, Tamo aí. Caramujando sempre. Sempre. É isso. Mano, ó, primeiro te agradecer por aceitar o convite. Satisfação, tá aqui mano. Tá fortalecendo aqui o canal do Acervo Hip Hop, o nosso primeiro convidado. Isso aí. Do primeiro episódio aí do Acervo aqui Primeiro no YouTube. episódio, ó, number one. Então, aí, tá vendo? Primeirão. E é isso, mano. Ó, eu separei umas coisas aqui que eu acho que vai ser interessante a gente lembrar. A gente vai trocando essa ideia baseado no que eu trouxe aqui Bora. pra gente, valeu? É isso. Vambora? Ó, eu quero começar. Eu separei os CDs aqui, mas eu já quero começar com esse, na real. Vai começar com vinil, vinilzão, vinilzada Vinil aqui brabo. do Top Surprise. Top Surprise, eu quero que você fale dele, cara, porque eu sei que tem uma faixa aqui que ela foi marcante pra você, né? Top Surprise, que Fala é... aí pra gente. Deixa eu ver que ano que é a Top Surprise. Se eu não me engano, acho que é 93? Você enxerga melhor que eu aqui? Cadê? 90 e... Mano, 93. 93. 93. Legal. Então, 93 eu tinha 12 anos de idade, mano. Eu era bem jovem. Então. Bem jovem. E nessas festinhas de escola e tal, tocava esse vinil aqui, cara. Tocava esse disco aqui. E uma das músicas que tocava aqui desse disco aqui era What's My Name, de Snoop Dogg. Sim. Que era uma música muito, assim, tipo, hit, né? Era hit song pra caralho. Uhum. E eu ainda não tinha noção de que era um rap, né? Eu não tinha muita noção disso que era um rap. Mas era uma música que tocava muito. Além dessa aqui, também tocava muito Chup. Sim, Salt and Pepper. Salt and Pepper. Salt and Pepper. Foi um dos primeiros grupos de feminino, cara? Internacional que Salt chegou and aqui no Pepper? Brasil? Tipo... Não, chegou no Brasil talvez. Foi, talvez. né? Talvez sim. Uhum. Então, esse disco aqui era um disco que sempre rolava nas discotecas adolescentes. Muito bom, cara. Muito interessante esse disco aqui, tocava bastante. E tinha outras músicas interessantes também, tinha Ace of Base, The Sign. The Sign, tocou que é muito. Tocou muito também. Aqui só tem hitzão, né, mano? Tem Ice MC também, cara. Ice MC é interessante pra caralho. Ice MC, acho que é inglês, não sei se era inglês. Uhum. Cantava nos beats que era menos de rap, né? Mas o Snoop Dogg era um hitzaço, assim, tinha videoclipe, mas na época eu não conhecia o videoclipe, não conhecia o Snoop Dogg, eu não conhecia nada. Só conhecia a música, quando começava a tocar. Começo da música assim, caralho, ele conhece aí, eu conheço. Assim. Top Surprise, brabo. Maneiro. Muito brabo. E era comum nessa época ter essas coletâneas aqui no Brasil, né? De música lá de fora, que os caras conseguiam trazer e colocar na coletânea pra galera comprar, tipo, e vendia, tipo, isso é da Som Livre, por exemplo. É muito comum, então porque você trazer um disco do Snoop Dogg é muito segmentado, Sim. né? E caro, né? Caro, Na exatamente. época devia ser caro também. Então o que você faz? Você pega uma coletânea de hit songs, tipo, de rádio, e coloca num disco, e pra venda é muito mais aprazível, né? O pessoal, você compra um disco e faz uma festinha, né, de adolescente, né? Você toca Ace of Base, você toca Salt and Pepper. Tipo assim, é aquela coisa de coletânea, junta as que estão estourando. Exatamente. E coloca pra galera isso aí. ter acesso, né? Exatamente. Irado, mano. Então faz todo sentido, esse disco aqui realmente marcou minha vida, ainda pré-hip hop. Da pré, porque eu ainda tinha 12 anos, ainda ouvia, gostava, mas ainda não estava inserido ali dentro do universo hip hop, não era uma coisa que fazia parte da minha vida, mas com certeza foi uma bela introdução, né? Sim. Uma bela introdução involuntária. Sim. Muito bravo. Top Surprise é bravo. Ficou marcado pra história do Dileve aí. Nessa época aqui, mano, tu já jogava basquete? Com 12 anos? 12 anos eu comecei a jogar um pouquinho depois. Um pouquinho depois, foi com 12, mas foi depois de ouvir esse disco. Já tinha escutado o Snoop Dogg já, tinha escutado e foi um pouquinho depois. Foi com 12, quase pra 13, assim que eu peguei que eu comecei a ser inserido dentro do universo do basquete, que foi o universo que
me que botou, te empurrou pro hip hop, que me foi colocou. que te colocou ali no lugar. Falou, Foi. esse aqui que é o hip hop que você... A partir do basquete eu fiquei inserido mesmo dentro do hip hop. Falei, não, a partir daqui eu comecei a ouvir já mais coisas e falei, não, a minha parada é isso aqui. Irado. E aproveitando que a gente, puxando o gancho aqui, já que a gente tá falando de basquete, tem uma outra coisa que eu quero mostrar pra galera aqui também, que é esse CD aqui do Shaquille O'Neal, Shaq Diesel. E eu queria que você falasse dele também, porque eu sei que esse CD, se eu não me engano, foi o primeiro CD que você ganhou na tua vida? Cara, esse CD aqui é interessante, porque eu comecei a jogar basquete, eu fui com meu irmão, a história foi a seguinte, eu fui com meu irmão é nadador. Sim. Então ele tinha uma competição de natação lá no Canto do Rio, no Clube Canto do Rio, em Niterói. E ele me chamou fim de semana, ele falou assim, vamos, eu vou nesse evento aí de natação. E aí foi nesse dia que eu vi uma molecada na quadra, ele tava na piscina e lá atrás tinha a quadra. Eu fui ver a quadra e tava a pessoa jogando basquete. Eu fiquei interessado, do nada, assim, jogando basquete. Falei assim, pô, como é que faz pra jogar aí? Queria jogar e tal. O cara quer jogar? Então tem que tirar o RG, tem que fazer não sei o quê, tem que se inscrever já. O cara já, não era escolinha que você pagava pra funcionar, você pagava pra participar. Você já tinha que estar federado, era o time do Canto do Rio, sacou? E tinha poucos jogadores, eles estavam tipo querendo recrutar mais jogadores. Então, do nada eu cheguei e o cara me recrutou. Eu falei, então vem, faz documento, não sei o que, e vem jogar. Eu falei, não, beleza, eu quero, o que tem que fazer? Ah, tem que fazer o RG. Eu falei, tá, 12 anos, não tinha RG. Eu falei, beleza, vou lá fazer o RG. Fui, na semana seguinte, fiz o RG, preenchi e tal, me federei, fui federado, atleta federado, assim, do nada, sem saber jogar, sem saber nada. E aí eu comecei a jogar basquete. E aí meu irmão falou assim, pô, tá vendendo o disco do Shaquille O'Neal na loja americana, porque você não vai lá e compra? Eu falei, pô, legal, o disco do Shaquille O'Neal, vou comprar. Não sabia que era disco de rap também, não tinha muita ideia de que era disco de rap. Porque a cultura do basquetebol e do rap no Brasil era uma cultura muito marginalizada, assim, não era uma cultura popular igual na América. Assim. Na América, nos anos 90, o rap já era muito popular. Muito popular. Nos anos 80 foi o começo da popularização do rap e já nos anos 90 já era muito popular. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil isso só aconteceu lá para 2010. Muito tempo depois. 2010, 2012, foi quando popularizou, tipo. Estamos falando de quase 18 anos antes, assim. E aí foi que eu ouvi o disco do Shaquille O'Neal e eu falei assim, cara, esse disco é muito maneiro. Eu ouvi esse disco aqui muitas vezes, mas muitas vezes, porque na época eu só tinha esse disco, né, e a cultura do disco, né, você comprava e ouvia diversas vezes, não é a mesma coisa que é hoje em dia, que é outra realidade. Então eu ouvi muito esse disco aqui é bem interessante, tem diversas participações interessantes, as batidas são interessantes, os collabs que ele fez. Sim. E ele rima bem, mano, o Shaq rima bem, o Shaq é maneiro, o Shaq escreve as paradas dele. Eu fiquei surpreso porque eu peguei esse disco porque eu lembrei da entrevista que você deu no podcast da Gringos. Do Gringos. Inclusive eu quero deixar o salve aqui pro Ney, mano. Lá de São Paulo, lá da loja Gringos, Ney, pô, referência máxima também. Bravo. E foi assistindo o podcast dele que eu fiquei sabendo desse disco. E eu comprei lembrando da tua entrevista. Aí eu fui ouvir, eu falei, pô, cara, tem participação do Fife, do Tribe, tem... A música foi produzida pelo Ali também, que é do Tribe também. Então, assim, é um disco que eu fiquei surpreso. Eu achei, cara, é um disco do... É muito bravo. Muita gente ia ter até um preconceito. Fala, pô, o cara é jogador de basquete, vai querer mandar na rima aí e tal. E quando você vê, tipo, o disco é bom, Esse disco é muito bravo. O disco é bom. O disco é muito bravo. Fica a recomendação aí pra galera aí aqui, ó, Shaq Diesel. Shaq Diesel, que é o primeiro disco dele, né? É o primeiro, né? De 93 esse aqui. Primeiro é um 93. 93. Aí depois ele lançou o Shaq Fu, né? Shaq Fu, tenho também, comprei também. Tu teve também na época o CD? Comprei. Eu lembro que teve essa entrevista que você comentou, cara, da loja que tinha no Plaza, se eu não me engano. Tinha, verdade. Que era a loja de rock, se eu não me engano. Isso. Mas os caras vendiam alguns CDs de rap. Isso. E foi lá que teu irmão... Ah, não, teu irmão comprou na loja americana, certo? Esse foi na loja americana. Esse aí já é um disco mais popular, né, eu acho, né? Pra estar na loja americana eram mais discos populares. O que tinha muito na loja do Plaza Shopping era, tipo assim, uma loja de CD, né, normal. E aí tinha umas gôndolas, assim, com promoção, né? Que era o disco que não saía, que tava lá e não saía. Tipo assim, umas caixas, assim, cheias. Tipo, o disco era R$2, R$3, assim, o disco. E os discos eram Return of the Boom Bap, do KRS-One, e o Magic, do Nas, sacou? Inclusive, que eram já aproveito até pra mostrar aqui também pra galera. Pois é, então, tipo, esse disco aqui, que é um clássico do rap americano, né? Era um disco que tava
vendendo, tipo, a R$2, R$3, assim, lá no... CD, né, mano? Tipo... CDzão, sacou? Tipo assim, vendendo assim, tipo, por favor, compra. Porque sacou? as pessoas não conheciam, né, mano? Aqui no Brasil era difícil ter alguém que conhecia o Nas, né, cara? Em Niterói ainda por cima. De repente, se fosse em São Paulo, teria uma saída legal. Mas como era em Niterói, mano, nos anos 90, ali, 93, sacou? Tipo, não tinha saída, cara. Zero saída. Então, era assim, tipo, uma gôndola, assim, tipo... Uma caixa grande, assim, tipo, por favor, me comprem. Só Return of the Boom Bap e o Magic. Juro, assim, tipo, sim, desse nível. Quem gostava de hip hop na época ninguém gostava, ninguém comprava, cara. Se tinha alguém que já conhecia. Sacou? A gente comprou, sacou? A gente comprou, mas, tipo assim, ninguém comprava. Não tinha comprava saída. sem conhecer, era aquela coisa, tipo, mano, não sabia, né? Não falar do nada. Porra, quem comprava conhecia. Sim. O resto do público ninguém comprava porque ninguém conhecia, ninguém queria saber, não tinha valor de venda. Sim. Era simplesmente isso, não tinha valor de venda algum. Então a loja tava lá, tipo, por favor, isso aqui, ó, compra aí quem quiser. Era o famoso saldão, né? Era saldão de saldão total, tipo assim. Tipo, e era muito CD, tipo assim, era mais de, sei lá, tipo, era uma, sem brincadeira, era uma caixa assim de 1 metro, 1 metro por 1 metro, um quadrado assim, com 1 metro de altura, cheio de CD até o topo. Return of the Boom Bap e o Magic, talvez devia ter, sei lá, Naughty by Nature, mas Naughty by Nature nem tanto, porque Naughty by Nature tinha alguns hits, né, tinha OPP, tinha Hip Hop Hooray, então, tipo, hip hop era mais valioso. Naughty by Nature. Agora... Aqui também vou mostrar pra galera aqui, ó. Esse é o disco que tem o OPP. Esse é o OPP, é o primeiro disco deles, esse aqui? Esse eu acho que Naughty sim. By Nature. Eu acho que sim. O Hip Hop Hooray já não tá aí, né? Eu acho que é no segundo disco. Não, acho que o Hip Hop Hooray... Não, acho que é nem do segundo. O segundo é o do Sunshine. E tem uma outra música também famosa que é a do... Eu tenho esse disco. Eu acho que o Hip Hop Hooray é do segundo, hein? Eu acho que esse do Sunshine acho que é o terceiro. Esse aqui que é o terceiro, então? Que é o que tem a... Film Flow. Que esse é o terceiro, se não me engano. Se não me engano... a gente vai olhar depois, mas Vamos fazer essa busca daqui a pouco. Daqui a pouco a gente faz essa busca. Mas é isso, esse disco aqui era um disco totalmente desvalorizado em Niterói, né? Voltando àquela questão de que, porra, Niterói e no Brasil em geral, mas especialmente em Niterói, o rap era um ritmo totalmente marginalizado, assim, tipo, muito pouca gente ouvia, e no Brasil, então, não era nada perto do que é hoje, tipo, nada perto do que é hoje. Quem ouvia rap era tipo, um público muito alternativo, assim, era um público que era, porra, skatista, sacou? A galera do basquete, então, tipo, era um público muito nichado. Muito nichado. E nessa época, público nichado não tinha muito valor. Diferente do que é hoje, que tudo é muito nichado. Na época, não tinha valor, né? Então, ouvir rap nos anos 90 em Niterói realmente era uma aventura e tanto. Sim. Porque é você não congregar com muita gente que fazia uso do mesmo estilo musical, do mesmo estilo de roupa, do mesmo lifestyle, totalmente diferente, totalmente muito menos gente participando daquilo ali. Então era tudo mais assim, segmentado, assim. Sim. Mas faz parte do que a gente era e foi muito legal também poder fazer parte disso, porque isso também te leva a buscar e conhecer coisas mais obscuras, assim, do que é hoje em dia, né? Que chega, tipo assim, Travis Scott, assim, todo mundo ouve, todo mundo conhece, não sei o quê. E ninguém vai mais em busca das coisas, assim, mais alternativas, menos famosas, assim. O que moldou o nosso caráter, inclusive pré-internet, né? Isso aí, pré-internet. A gente tá falando de 93. Tá falando de 90 sabe? e pouco, pois é. Então, para a gente conseguir informação de que disco era o quê, você tinha que ter uma conversa, geralmente, em lojas de CD, né? Diferente da Americanas. Não era Americanas que vendia o Shaq. Era loja de disco. Sacou? Era loja de disco. Geralmente a gente tinha, em Niterói, era a Fire Rock. Fire Rock era uma loja que vendia, era disco de rock, basicamente disco de rock. Então, os metaleiros estavam lá comprando CD, sacou? Os headbangers estavam lá comprando CD, a galera punk estava lá comprando CD, tinha CD de punk, tinha CD de quê. Então, vira e mexe, a gente perguntava, não tem CD de rap não? Então, os caras tinham CD de rap. Aí, vira e mexe. Escondido. Não era escondido, mas não era a maior saída. Sim. A maior saída era o rock, né? Tipo, seja punk, seja metal, a maior saída era o rock. Mas eu digo assim, escondido não de ficar, dos caras esconderem, mas tipo, de não ficar não ficava na estante, pois é. Ficava na fachada da loja. Não era
o CD do Naughty by Nature era um CD que estava bastante na estante. Por quê? Por aquilo que a gente já falou, Naughty by Nature, né, teve os seus hits mundiais, né? Hip Hop Hooray, né, o Pipi. Então, tipo, era um CD que estava ali. Então você falou assim, pô, e desse aqui, você tem mais disso aqui? O cara, tenho. Aí o cara vinha, trazia um Dr. Dre, trazia um Snoop Dogg, trazia umas coisas assim, né? Também nada muito obscuro perto de hoje em dia, né? Se você observar hoje em dia, tu fala assim, pô, Dr. Dre, nada obscuro, né? Mas pensando naquele contexto de época e da onde a gente estava, Niterói, né? Não era para qualquer público, sacou? Era um público que estava ali predisposto a ouvir aquilo ali, sacou? A galera do rock geralmente não ouvia ali o rap, era raro, assim, né? Não era a galera que gostava muito, é porque o estilo de música é diferente. Você pega um D-Funk, né? Tudo harmonizadinho, bonitinho, sacou? Tipo, pô, a galera tá ouvindo punk rock, sacou? É outra pegada. Então, tipo, eram públicos ali bem segmentados, porém, todo mundo convivia ali e era ali que a gente conversava mais sobre música, né? Apesar de ser um público diferente, era um público que convivia junto, né? Porque ali a gente estava na rua, né? A gente não estava na internet, então a gente estava na rua, a gente se encontrava ali no campo de São Bento, então o pessoal andava de skate, o pessoal jogava basquete, então a gente se encontrava ali, conversava, pô, você ouviu aquele disco de não sei o quê. Porque tinha também a fusão do rap com rock, né? Tinha o Beastie Boys, né? Então o Beastie Boys também fazia essa fusão, então geralmente a galera do skate não ouvia muito rap, mas ouvia Beastie Boys. O próprio Run DMC também, Run DMC também. Walk This Way Walk também. This Way, tá? Então a gente tinha umas fusões assim também dentro dos gêneros que a gente conversava e acabava conhecendo outras coisas. Não só isso, tinha também Rage Against the Machine, né? Pois é, Rage Against the Machine, que é até mais próximo do que o Walk This Way, né? Do que o Walk This Way. Walk This Way é assim, eu vou até jogar assim, é mais farofa, né? Perto do... né? Não é farofa, é maneiro, o Walk This Way é maneiro, até porque é anterior e tal. Mas o Rage Against the Machine já é essa fusão do rap com rock, assim, mais... que uniu as tribos, assim, né? Que uniu a galera do skate junto com a galera do rap. Falou assim, os dois achavam isso foda, sacou? Tipo, o Rage Against the Machine é foda. A galera do skate falava, porra, eu gosto de rock, mas o Rage Against the Machine é foda. E ainda mais galera do rap também, tipo, ouvia outros tipos de rap, tá, mas o Rage Against the Machine é foda. Então, tipo, tinha essa fusão, né? Também, né? Os elementos, né? Tinham, Então, acabava que a gente, né? Era um gosto diferente, mas a gente acabava ali se fundindo de alguma forma. Então era aí que a gente passava a conhecer até umas paradas mais de rock, né? Veja Against the Machine tinha umas paradas mais de rock, então aí onde a gente chegava, né? E aqui no Brasil, né? No Brasil a gente também tinha Plant Ramp, né? Anos 90 também. Tinha toda a fusão aqui também, Charlie Brown, né? Então tinha... que é onde fundia a parada do rap, né? Porque se você pensar, tipo, o rap era muito forte em São Paulo, né? Sim. No Rio, a gente sempre teve os nossos representantes aqui no Rio, mas era bem segmentado, a não ser depois que o Gabriel Pensador, né, ficou muito popular, né, e aí ele conseguiu ultrapassar essa segmentação, que a gente hoje em dia chama de bolha, né, ele saiu da segmentação e foi para um mercado muito maior, né. Foi ele assim, porque ele lançou o primeiro disco dele em 93. Sim. Aquele que a gente estava trocando ideia antes sobre ele também. Foi ele que popularizou, tipo, aqui no Rio de Janeiro. Ele foi porque lá em São Paulo já tinha as coletâneas, já tinha o Racionais, já tinha lançado o álbum. Sim. Então, assim, aqui no Rio... Inclusive, nesse primeiro disco do Gabriel, ele cita o Racionais, né? Cita. Pois é, uma das músicas ele cita o Racionais, sim. E, assim, que teve a coletânea também do Tiro Inicial, que foi a que teve o que lançou, inclusive, o MV Bill tá nessa coletânea, né? Então tem aquela música Filhos do Brasil, né? Então, assim, teve essa coisa, né, com o Gabriel. Eu tô falando isso porque tem essa coincidência, né, do ano, porque a gente tá falando sobre 93 aqui e o álbum dele foi lançado em 93, que é o primeiro Gabriel Pensador. Pois é. Eu tava conversando com o Def Fury, inclusive, que tava no Tiro Inicial. Tiro Inicial Qual ano que é o Tiro Inicial? 93 também. 93 também, mas é uma galera que já tava fazendo rap. Inclusive falou que o pessoal se encontrava aqui na Sans Penha, que era a galera do rap do Rio se encontrava aqui na Sans Penha já no final dos anos 80, entendeu? Era uma galera que chegava no final dos anos 80 e tal, então culminou com 93. A gente tem que lembrar também que as coisas demoravam mais tempo para acontecer, né? Hoje em dia as coisas acontecem muito voado, né? Então as coisas demoravam um pouco mais para acontecer, né? Era mais, maturava mais, né? Então, Tiro Inicial saiu com a galera do Rio, né? A coletânea com vários grupos do Rio, mais segmentado, né? Quem eram os ouvintes do Tiro Inicial, né?
basicamente a própria galera do rap, né? No segmento. E o Gabriel Pensador conseguiu ultrapassar essa barreira, né? Ele conseguiu ficar popular, conseguiu tocar na rádio, né? Então, tipo, Hoje Eu Tô Feliz, Matei o Presidente, tocava tudo que é rádio, né? Então, tipo, isso não é pouca coisa. Isso é, tipo, tá nas maiores playlists do momento de hoje em dia, sacou? Então, tipo, isso é muito significativo. Então, ele conseguiu essa popularidade porque é muito interessante mesmo, a criação dele, né? Lírica e tal, tudo muito interessante. Então, realmente, ele fez muito sucesso. Então, eu também tive, eu não sei colocar dentro dessa linha do tempo, ao certo, mas o disco do Gabriel Pensador é um disco que eu ganhei também, nessa época. Então, eu já também estava ouvindo o Gabriel Pensador, sabia cantar todas as músicas assim também do Gabriel Pensador desse disco, mas não lembro bem se ainda era uma era pré-basquete, talvez seja. Eu tô também meio nebuloso aqui, a minha linha do tempo aqui tá meio errática. Mas acho que faz parte, acho que é isso, assim. Né, as coisas, elas vão se juntando mesmo, né? Talvez eu tenha ouvido o Gabriel Pensador um pouco antes, junto ali do Snoop Dogg, né? Mas aquilo ali pra mim não necessariamente era rap, né? Até porque rap, pra mim, a visão era quando eu ia a baile um pouquinho antes, né? Ia baile funk, e tinha, rap da felicidade, rap do, então, tipo, funk Brasil. Então, tipo, sempre foi... Que era o que tocava aqui no Rio de Janeiro. Tocava pra caralho. Era o segmento do rap que tocava era Miami, né? Miami, ali, freestyle. Então, isso pra mim era rap, né? Então, tipo, o hip hop, né? Que a gente chamava de hip hop, era uma outra coisa, assim, mas que chegou também um pouquinho depois, mas aí nesse contexto aí, de 11 a 13 anos de idade, onde a gente foi chegando essa música urbana, né, pra nós aí, pra mim, especialmente, e onde foi fundindo minha característica assim, musical que eu mais ouço e mais gosto. Boa. Desde então. E, assim, você falou sobre essa coisa do segmento, né? Sim. Tipo assim, era muito segmentado, era uma coisa que poucas pessoas conheciam pela época, por ser uma coisa que estava chegando no Brasil ainda. Não era popular, tipo, né, cara? Tipo assim, eram grupos, né? Eram grupos que ouviam, né? Não era uma discografia muito popular, né? Tirando o Hip Hop Hooray, né? Não era muito popular. Né? Era bem segmentado, né? Era bem nesses grupos mesmo, de rap, rock, skate... essa galera que se interessava por isso. Não era uma parada que tava rolando no rádio. Sim. Sabe? Não sei o Snoop Dogg rolava no rádio. Mas tirando essa música do Snoop Dogg, não lembro de outra música do Snoop Dogg rolando, por exemplo. O disco do Dr. Dre foi perto desse disco do Snoop Dogg lançado. Eu tinha esse disco, ouvia muito o disco do Dr. Dre. Você tinha o vinil do... Não, tinha CD. Tinha CD. CD. Mas eu não lembro, por exemplo, do Dr. Dre tocando na rádio. Não lembro. Mas era um disco que eu ouvia muito, era um CD que eu tinha, eu ouvia muito. Mas eu não lembro da rádio, na rádio eu não lembro, por exemplo. E assim, avançando um pouco na linha do tempo agora, que teve essa coletânea, que essa aqui saiu no ano de 2000. Já avançando um pouco na linha do tempo, que é o Zoeira Hip Hop Carioca. Que até antes disso aí também teve o Black Alien Speed também. Teve. Que eles lançaram no Independente, que lançava em fitinha, chegava na mão da galera, que era aquela coisa, né, do segmentado, né? Que também nos passou um pouco da bolha, mas era uma coisa que não tinha gravadora. O Gabriel Pensador tinha gravadora. O Racionais tinha gravadora. Agora já é uma coisa que a gente tá falando de independente. O Black Alien Speed já era uma parada independente, já era CD, já era fitinha, e era feito em Niterói também, sacou? Era uma parada alternativa. Tava ali junto da Ramp Family, mas não era Planet Ramp, né? Planet Ramp já era mais o Marcelo, apesar da galera estar ali inserida, né? Então... antes, né? Isso antes do Zoeira, né? Eu trouxe ele porque... Tanto que culmina, você falando do Zoeira, é interessante porque Black Alien Speed também estão nesse disco. Estão aqui. Pois é. Aqui. E não só eles, né? O Benegão tá aqui também. Sim. Tipo, você... E eu trouxe porque eu sei que tem uma música sua aqui, que é O Bolo. Sim. Ela tá nessa coletânea, que é essa coletânea da Elza, né? Isso aqui saiu pela revista Trip na época. Saiu pela revista Trip. Sim. Revista Trip, que saía muitos CDs pela revista Trip. Tanto o Hip Hop Rio do Marcelo D2, inclusive, também foi um Hip Hop Rio também saiu pela Trip, acho que não foi pela Trip, mas foi pra uma revista também. Sim, foi pra uma revista. Vendido em banca. Mas eu tô falando sobre a revista Trip. A revista Trip, ela lançava de 2 em 2 meses, ela lançava um CD. Entendi. Tipo, inédito.
O Otto lançou um CD pela Trip, tipo, várias paradas, vários lançamentos, assim. Interessante. Pô, legal, interessante saber isso também. E essa é uma coletânea que saiu pela Trip, você pensar que essa é uma coletânea que saiu pela Trip, uma coletânea de músicas inéditas, né, cara? Tem uma música inédita do Marcelo D2, tem uma música inédita do Benegão, tem uma música inédita do Marechal, tem uma música inédita da Cominha. Isso, inclusive, que foi a minha primeira gravação, cara. É, isso que eu ia te perguntar, porque tem a Eu Bolo aí, que é uma música que depois ela saiu no teu disco solo, que você lançou. Isso. E assim, é isso que eu ia te perguntar, foi a primeira vez que você foi pra estúdio, pra algum lugar pra poder gravar uma música sua? Não foi a experiência. Não foi a primeira vez que eu fui pra estúdio. Já tinha gravado algumas coisas em estúdio, né? Mas eu nunca tinha lançado nada do que eu tinha gravado. Foi o teu primeiro lançamento, assim. Foi a primeira vez que você viu uma música sua fazendo parte de um CD, né? É, isso aí. Entendi. Então. Primeira vez que eu gravei, e minha primeira gravação já foi com o Cassim e com o Berna, uma dupla de produtores do Rio, e que são muito brabos, né? O Cassim e o Berna. E na minha primeira oportunidade eu já tive na minha primeira gravação eu tive essa oportunidade de gravar com eles, e a gente saiu aqui nessa coletânea. Então minha primeira música lançada foi aqui. E a minha segunda música lançada também foi aqui, porque eu tenho duas músicas aqui. Tem. Você participou numa outra faixa também. Tem, a música da televisão, que eu faço junto com o Marechal. Sim, é isso. Que é uma das últimas faixas aqui. Nessa. Então, minha primeira e minha segunda música estão nessa coletânea. Aqui, então, a importância dessa coletânea aqui pra ele também. Zoeira Hip Hop. Muito. E era uma festa que rolava ali na Lapa, né? Isso, ó. Perto dos Arcos ali, se eu não me engano. Do ladinho dos Arcos ali, na Riachuelo 19. Né, que é o refrão do Melô, né? Do Melô da Zoeira. Do Melô da Zoeira, exatamente. Riachuelo 19 e LAPA, isso mesmo. Exatamente. E rolava todo sábado, cara. Rolava todo sábado ali na Zoeira. Na Zoeira não, na Riachuelo. E mudou minha vida, né, cara? A Zoeira Hip Hop mudou minha vida. Tanto a festa quanto a coletânea, quanto conhecer todos os pessoal ali que faz parte do Zoeira Hip Hop, porque antes eu tava bem relegado ali a Niterói e tal. E a partir disso que eu passei a conhecer a galera do Rio e fazer amigos ali, amigos que eu tenho até hoje. Né, o Auri também participa dessa coletânea, participa inclusive da música tema, né? A música tema, ele tá Marcelo Marechal e Auri, né? Também criador da Batalha do Real, né? Essa coletânea aqui foi muito importante para trilhar os caminhos que o rap hoje se apresenta, assim. O Zoeira Hip Hop é brabo. Abriu portas pra muita gente, né? Essa coletânea aqui, ela não só pro de leve, mas pra muita gente que gravou pela primeira vez. Pra aparecer aqui, né? E essa coletânea, cara, ela tem diversos estilos, assim, de rap dentro dela, sacou? Não é um estilo único de rap, sacou? Tem diversos estilos de rap diferentes dentro dela, assim, são segmentos de rap diferentes. Então, você tem diversas amostragens ali dentro do que era hip hop carioca, sacou? Então, as pessoas, essa coletânea aí, ela teve uma quebra, assim, bem grande, porque dentro de São Paulo era músicas mais periféricas, músicas mais sérias, músicas mais... E essa coletânea, ela vem mostrando que o rap pode ser diversas temáticas, e o Rio de Janeiro colocando a sua irreverência, a sua diferença dentro do rap de uma maneira bem legal, assim, bem notória, assim. Foi muito importante, cara. O Zoeira Hip Hop é um disco divisor de águas, assim. Sim. Não só na minha carreira, como dentro do segmento, assim, nacionalmente falando, eu posso dizer que, sem dúvida, que é um disco muito importante, assim. Legal, foi legal você ter falado isso em relação ao Zoeira, dele ser esse divisor, né? Porque eu fiz um vídeo, eu gravei um vídeo pro canal do Zoeira, mostrando o CD pra galera e gravei aqui com esse mesmo som aqui. E eu falei, quando eu escrevi sobre o CD, eu fiz um paralelo, assim, falando, esse disco é como se fosse o 3 Feet High and Rising aqui no Brasil, porque foi o disco que na época que foi lançado lá nos Estados Unidos, ele também foi esse divisor, porque antes era muito aquela coisa do rap de denúncia, né? Yes. Falando sobre esses temas que, assim, tem que ser falado mesmo, sim, claro. que são importantes, que devem ser falados, mas aí chegou esse disco do De La Soul, que é o 3 Feet, eles falando sobre outros temas, sabe? De uma forma irreverente, assim, e debochada, né? E é mais ou menos o que a gente vê também acontecendo no Zoeira, sabe? Sim. Então, na época, eu acabei fazendo esse paralelo, que eu achei interessante também ter essa comparação, digamos assim. E muito legal saber essa história, sabe? Porque eu sei que o pessoal frequentava muito essa festa na época, né?
E saber que tanta gente veio dali, o DJ Negralha também. Sim, era um cara que ele também tá presente aí. Então, assim, é muito, muito interessante, cara, saber que teve o teu primeiro lançamento, assim, né, de gravação sua. E era uma festa alternativa, assim, era uma festa alternativa, não era uma festa grande, não era uma festa famosa, não era nada disso, cara, era uma festa quase dentro de uma garagem, assim, sim. Tinha sinuca, né? Sinuca no fundo, pessoal, assim. Inclusive a foto do usuário, se eu não me engano, ela foi tirada nessa sinuca aí também. Acho que sim. Então, tipo, é uma sinuca, assim, no fundo, sacou? Bar na frente... E o pessoal montava os tocadiscos assim na frente do bar. E... Era improvisado, né, cara? Não tinha, mano, não tinha ar-condicionado. Isso é bem hip hop, mano. Tem coisa mais hip hop do que isso aí. Pra fazer um improviso. Falando, a gente vai fazer do nosso jeito, só vai fazer. Entendeu? Era muito rua. Independente se vai funcionar direito assim. O bagulho era muito rua, mano. Você entrava no zoeiro, você não saía da mesma forma, assim. Sua roupa tava toda fedida, você consegue ir lá. Tipo assim, você saía todo suado, não tinha. O ambiente causava tipo, não tinha. Você saía fedendo a cigarro. Quando não tinha refrigeração, sacou? Era cerveja, era Itaipava, mano. Caraca, sacou? Nossa, aí. Mano, era tipo isso, assim, era nesse nível, assim. Mas era ali, cara. Ali era uma mágica, assim. O pessoal se encontrava, se divertia, conversava. Esse dia eu até falei que o DJ Eric tem umas gravações do Yo MTV Raps, né? Sim. E aí o Eric tem uma gravação lá quando o Yo foi, né, com o KLJ lá no Zoeiro. Eu tava nesse dia, né, inclusive. E eu não lembrava que eu tinha dado uma entrevista lá fora do Zoeiro. E ele me mostrou, ele falou assim, olha só, tem aqui gravação. Tava eu e ele funkeiro dando entrevista aí lá fora. Pô, legal. Todo mundo jovem pra caramba aí, né? Que isso, quase nada. Então, anos 2000, né, cara? 2000, Aí ele mostrou assim, eu falei, caralho, que interessante. A gente com muita vergonha de falar ainda, né? Sem desenvoltura nenhuma de falar, né? Então, muito interessante. Porque hoje em dia você vê a molecada já com muita desenvoltura, né? Tipo, molecada muito jovem, com muita desenvoltura na câmera. A gente nunca tinha visto uma câmera. Tinha, né? Mas, enfim, era tudo muito, assim, limitado, né? Nada perto do que é hoje, né? Então, tipo, muito interessante. E, assim, quando rolou essa entrevista pro Yo, a coletânea já tinha saído? Você lembra? Eu acho que sim. Eu não lembro. Realmente. Até porque elas virem de São Paulo pra cá, porque eles tinham algo que tava chamando a atenção, né? Eu não sei. Porque a Elza é uma ativista da arte há muitos anos, né? Sim. Ela já estava desde os anos 90 ali fazendo super demo, né? Fazendo muitas coisas, com Planet Ramp, com outras coisas. Então ela já tinha um contato ali com a galera de São Paulo, né? Ela já ia a São Paulo, ela não é carioca, né? Ela é mineira, então ela já saiu de Minas, veio pro Rio, do Rio ela foi para São Paulo. Então eu não sei se tinha necessariamente saído da coletânea. Eu acredito, eu vou jogar aqui que sim, mas pode não ter saído também e ela ter conseguido. Esse contato, né? Ela é uma pessoa muito pra fazer uma matéria sobre o Zoeiro, né? Isso deve ter impulsionado bastante também a ideia, né, que ela teve. Então. A festa é dela, então ela com certeza é uma pessoa muito influente. Provavelmente ela conseguiu essa entrevista com ou sem a coletânea, acho que ela conseguiria de qualquer maneira. Mas eu vou chutar aqui que de repente a coletânea já tinha sido lançada. E pegando o gancho aqui dessa coletânea, já que a tua primeira gravação, né, foi lançada nesse CD, eu quero falar aqui sobre Introduzindo de Leve. Esse aqui você tem que falar sobre esse EP aí pra gente? Esse aqui foi o meu primeiro lançamento, além de uma música dentro de uma coletânea, né? Meu primeiro lançamento, assim, com meu nome, e botamos pra torar, né? Porque nessa época aqui a gente já lançava na internet, né? 2000, 2001. Então lançava na internet as coisas e as músicas começaram a rodar, cara. Quando na internet o pessoal começou a ouvir, começou a virar um burburinho, virar uma parada. Então já rolava o Quinto Andar nessa época, mas eu comecei a ter um destaque um pouco maior com as minhas músicas solo, que foi Largado, foi Tio de Leve, Rima na Direita, Eu Bolo. Todas essas já estão no Vai vendo, tá tudo aqui, cara. Tudo então, tipo assim, quando eu comecei a lancei essas músicas aqui, já tava rolando, algumas músicas já estavam na internet. Tipo, Rima na Direita tava na internet, Largado tava na internet. Então, foi quando foi rolando, uma galera ouvindo mais, eu falei assim, pô, vamos então formatar, vamos fazer um EP, 7 músicas e vamos lançar. E foi a primeira vez que eu consegui, junto com os meus amigos e parceiros, fechar aqui 7 músicas e lançar com o meu nome, né? Sim. Aí já era o de leve solo, assim. Saí solo.
Saí solo. Logo depois de ter gravado, saí solo com 7 músicas. Já tava rolando na internet, eu lancei isso aqui com 7 músicas e, ó, vendi muito. Sim. Vendi muito, assim, ó. Isso que eu ia te perguntar, teve uma... xerocadão, xerox mesmo, capa de xerox, cortando, tudo na tesoura na mão. Vendi muito, mandava pelo correio, vendi muito. E esse aqui me fez chegar nesse aí, ó. Esse aqui, de tanto sucesso que esse aqui fez bastante sucesso, que eu cheguei nesse aqui. Que esse aqui chegou em diversos ouvidos. Esse aqui chegou em muitos ouvidos. Sim. Que me fez lançar esse aqui, que esse aqui eu lancei até pelo selo da Sony, né? A gente teve a oportunidade de lançar pela Sony, masterização do Ricardo Garcia, que é um brabo da masterização. Então eu fui convidado a lançar esse segundo aqui já numa, não mais de xerox. Já era uma coisa bem mais... uma coisa muito mais, né, elaborada. A gente conseguiu fazer... Com encarte, né? Tem fotos de encarte, tem tudo. Já é uma... Então a gente fez... A ideia foi fazer o quê? Foi fazer 7 músicas novas e juntar mais esse aqui. Acho que já tinham sido lançadas. Acho que tinham sido lançados, exatamente. Então esse disco aqui ficou o estilo foda-se, né? Que a gente tem inclusive aqui, né, a contracapa aqui. Sim, agora que Vou introduzindo de leve. Mostrou, né? Eu lembrei dessa aí. E aí foi quando a gente lançou esse disco aqui. Não foi um disco, foi um disco com uma tiragem pequena, né? Porque era um disco ainda bem segmentado pra época, assim, foi bem. Mas esse disco fez barulho, bicho. Andei pra caramba com esse disco aqui. Esse disco aqui eu já dava uma zoada nos bling bling de hoje em dia. Ó. Então, tem essas fotos aqui do encarte. Né? Há 25 anos atrás eu já tava antevendo aí a galera. Tem o dinheiro, tem o bling bling. Faço visionário, né? Tu faço milhões. Já, coisas de leve, já pensando no futuro já. Já tava aqui cheio sempre antenado. Cheio de dinheiro, cheio de joias aqui. E assim, eu vou aproveitar pra te perguntar, porque aí tem o Rimo na Direita, ela tá nesse álbum. Tá. E eu queria te perguntar do clipe, cara. Porque o clipe passou muito na MTV, na época. O clipe passou muito. E o clipe, cara, foi antes do disco, eu acho. O clipe a gente foi antes de sair esse CD. Foi antes do estilo Foda-se sair. E eu acho que foi uma das coisas que mais ajudou a me deixar conhecido. Foi o clipe, né? Foi. Porque passou na MTV muito, né? Isso aí, tipo, teve uma reprodução, tipo, passou muito na MTV e, pô, eu fui muitas vezes na MTV, gravei muitas coisas na MTV, São Paulo. E eu acho, minha cronologia não tá muito boa, não, mas eu acho que foi anterior ao disco. Foi sim, porque o clipe, se eu não me engano, tava até no YouTube quando eu fui assistir. Esses dias estava escrito que o clipe era de 2001, se eu não me engano. Possivelmente. E esse CD, se eu também... É de 2003. Esse é 2003. Então, assim, foram 2 anos aí de... Esse aqui foi de 2000. Sim. Aí teve o clipe logo foi depois. 2000, aí o clipe. Tá. Aí 2003, 2002 a gente começou a lançar essas músicas aqui. Eu lancei, tipo, Pra Bombar no Seu Estéreo, que é a primeira música do disco, por exemplo. Eu lancei em 2002. Tanto que na música ele fala 2002. Sim, logo na introdução já tem. Exatamente. Né? E aquela coisa que você fala da pirataria logo no começo também, cara? Tipo, pode baixar. Pode baixar de grátis. Isso aí não pegou mal, não, cara? Pegou muito mal. Os caras queriam que eu mudasse. Pra gravadora, né? Falando assim, o pessoal não achou bacana. Eles queriam que eu mudasse. E não era uma coisa só de falar. Eu tinha mesmo um ativismo dentro dessa parte, dessa época, de dar a questão da pirataria. Falei assim, cara, se eu ficar relegado às pessoas que só comprarem esse disco aqui, só poucas pessoas vão ouvir meu disco. Eu não quero que poucas pessoas ouçam meu disco. Eu quero que mais gente ouça meu disco. O alcance, né? Pode baixar, mano. Baixa. Eu mesmo vou colocar na internet pra você baixar, sacou? Então eu fazia isso. Então, realmente isso causou certo mal-estar. Dentro da gravadora. Dentro da gravadora, dos meus empresários. Que já tá logo na primeira faixa. Isso que eu achei engraçado, mano. Porque tu vai escutar um CD, aí tá o cara falando, não, pode baixar que é de grátis na internet. É tipo assim, pô, eu fico imaginando o pessoal da gravadora, como é que passou isso, né, também? O pessoal, ninguém passou porque eles falaram assim, eu falei, eu não queria mudar. Eu falei, não vou mudar. Eu não vou mudar isso aqui. Isso aqui é a minha imagem. A visão do artista também, né? É, minha imagem. Você que é o... Minha imagem é isso aqui, é fazer isso aqui, o meu discurso é esse. Vocês não querem? Queremos. Então você tem que deixar, não teve como travar, né? Demais, cara, demais. Então, assim, estilo Foda-se. Estilo Foda-se 2003. CD absurdo. Introduzindo de leve, estilo Foda-se. Pronto.
Então os dois se complementam, né, cara? Os dois se complementam. E aproveitando que eu puxei o assunto da pirataria aqui, assim, enquanto tava rolando todos esses lançamentos do De Leve, você também tava trabalhando junto com o Quinto Andar nessa época? Tava nativa, né? Como o meu nome tinha sido... Eu tinha sido alçado, assim, como carreira solo, foi um pouco mais avançado do que o Quinto Andar, então eu já fui dando marcha, né, pra isso, né? Porra, rolou as oportunidades, rolaram pra mim, né? Pô, quer fazer solo, né? Eu falei, pô, vambora, vamos fazer, né? Mas ao mesmo tempo a gente já tava trabalhando dentro do disco do Quinto Andar, depois que eu já tinha feito minhas músicas, a gente já tava fazendo as músicas do Quinto Andar e a gente começou a se organizar pra fazer um álbum, né? Falou, vamos se organizar pra fazer um álbum, porque tinha muita música lançada na internet. Se você buscar Quinto Andar na internet, tipo, no YouTube hoje em dia, tem muita música daquela época, que o grupo era muito grande, então, tipo, lançavam, o Shaolin lançava com Gato Congelado, tinha muita coisa assim, tinha muito crossover, sacou? Sim. Então tinha muito lançamento. Então o pessoal foi querendo um álbum. Pô, vamos lançar um álbum, vamos fechar e vamos ver se a gente consegue fechar um álbum, vamos. A gente foi conversando isso e foi maturando essa questão do álbum. Então foi quando a gente chegou... Vamos sentar agora e vamos trabalhar em cima de álbum sem lançar música na internet. Antes da gente lançar música na internet, vamos fazer aquilo. Vamos lançar antes. A gente lançava antes. Sim. A gente fazia música e lançava na internet. Pegava e lançava, pegava e lançava. Igual todo mundo faz hoje em dia. Só que a gente fazia isso aí há 23 anos atrás. Entendeu? Então a gente falou assim, não, vamos gravar agora e vamos lançar tudo junto como um álbum? Daqui a um tempo, Vamos. Né? Foi difícil a gente chegar nessa... Dá vontade de lançar logo, né? Enfim, mas vamos. E aí já tinha saído meu disco, e aí os caras... Inclusive essa galera mesmo queria lançar o disco do Piratão, a gente não chegou num acordo, a gente acabou lançando esse disco aí do Piratão. Aproveitar para mostrar pra galera aqui, a gente tá falando, agora vai falar desse disco aqui, ó, Piratão, lançado em 2005. 2005, faz 20 anos esse ano, hein, cara. Pois é. Vamos ver se a gente lança em vinil isso aqui? Já tem vídeo dele no canal, inclusive, hein, galera. Quem quiser assistir o vídeo lá no acervo do Instagram, já tem vídeo do Piratão também. Vídeo do Piratão, cara. Piratão 2005. Piratão, você sabe como é que o Piratão foi lançado ou não? Diz aí pra gente, essa história... Piratão foi lançado pela revista do Lobão. Do Lobão, isso. Eu só fiquei sabendo dessa história. Lançado pela revista do Lobão. Que o nome da revista era Outra Coisa, e o Lobão que já tinha lançado o Benegão. O Seletor de Frequência? O Seletor de Frequência. O Enxugando Gelo. Isso, exatamente. Que tem aqui, tá aqui também. Esse CD também tem. Saiu também pela Outra Coisa. E foi ele que um dos incentivadores pra gente lançar aqui pela revista do Lobão, né? Isso pré-Lobão maluco. Então, a gente tá falando de 2005. Pré-Lobão, virador de casaca. Um Lobão ainda mais libertário. Sim. E aí a gente lançou esse disco aqui. Esse disco tem umas peculiaridades muito interessantes. Esse disco aqui foram quantas cópias que a gente lançou dele? 12 mil cópias. Acho que venderam todas as cópias. Originais. Dos originais. Porque enquanto isso ainda tava rolando a galera vendendo na rua. Tava, bastante. Mas era um preço bem acessível. Se a gente fez para ser um preço bem acessível. A ideia era que fosse um preço bem acessível, que tivesse em todos os locais. Né? A nossa ideia era essa. Como é que a gente vai chegar nessas pessoas? Pensando no alcance, né? Como é que a gente vai chegar nas pessoas um preço acessível? Então, isso que vendia na banca de jornal. Então, isso daqui vendeu no Brasil inteiro. 12 mil não é muita cópia, né? Vamos lá. Dá para suprir a galera. Então, tipo, todo mundo comprou. Quem pôde, comprou. E tinha uma particularidade muito interessante que era, a gente tinha que receber, o nosso acordo com o Lobão era receber R$1 por disco. A gente ia receber 12 mil reais, tipo, né? No final, não era muito dinheiro, mas é mais do que é hoje em dia. Seria o quê? Cerca de 50 mil reais e tal. Pra época tem que... a gente ia zerar nossos custos, né? A gente teve custo de gravação, a gente teve um monte de custo. E no final a gente não recebeu nada, a gente recebeu um calote, a gente nunca ganhou R$1 desse disco aqui. Que isso. Esse disco aqui foi verdadeira pirataria, eles piratearam a gente mesmo, a gente não ganhou R$1 do disco. Foi um sucesso. E dessa história eu não tava sabendo o que tem. A gente nunca ganhou nada, a gente tem contrato assinado, mas a gente não foi o único que não ganhou, não. O Bernardo também não ganhou R$1 desse disco. Então você não foi exclusividade do... Não foi, cara. Quem trabalhou com o Lobão nessa época aqui, o Lobão ficou ricão, ganhou dinheiro, porque tinha patrocínio do Petrobras. Então, isso também tá. E eles ganharam o dinheiro deles e deixaram
Não é à toa que o cara virou depois de direita aí, Olavo de Carvalho. Não foi à toa, né, mano? É o piratão, irmão. Ó, piratão. Brabo. Esse é um clássico. Esse aí, cara, e assim... Imortal. Esse aqui é demais. E assim, você tá falando sobre a questão do Quinto Andar lançar música na internet. Vocês consideram, assim, pensando naquela época também, que a internet ainda era uma coisa que estava chegando no Brasil? Quando você estava lançando essa... Era no Napster, cara? Começamos no Napster. Depois a gente teve um site próprio também, né? quintoandar.cjb.net. Esse site ainda existe? Ele tá no ar ainda? Não, né? Você já foi, né? Muito tempo também. Tem o quintoandar.net. Tem. Se eu fiz. Foi o site que você criou. Sim. Esse site tá no ar. Mas aí teve dessa época que vocês compartilhavam as músicas, assim. E tinha o Napster. O Napster foi o grande impulsionador, foi o Napster. Mas tinha também... As pessoas acessavam muito o site do Quinto Andar. Muito. Era tipo uma rede social, assim. Todo dia as pessoas acessavam, e as pessoas acessavam ali a parte de comentários. Tinha uma parte de comentários que ficava ali... E as pessoas conversavam ali, tinham as fofocas ali, tinham as piadas internas ali, O site era bem legal, assim, o pessoal frequentava mesmo, era bem legal. Boa. E pensando nisso também, do acesso, as pessoas acessando pela internet, você considera que o Quinto Andar, assim, foi um dos primeiros fenômenos da internet aqui no Brasil em relação ao rap, cara? Tipo, foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Pioneiro nessa ideia de compartilhar música na... Eu fiz o primeiro hit da internet, cara. Sim. A Lenda é o primeiro hit da internet. Verdade. A Lenda não tem nenhum disco, assim. A Lenda, a gente lançou no ano 2000. Não tem no meu primeiro disco, meu primeiro EP não tem. Meu primeiro disco não tem. No meu segundo disco não tem a Lenda. Tipo, a Lenda era um fenômeno de internet, sacou? E foi um hit, cara. Qualquer lugar que eu ia, as pessoas ouviam a Lenda. E a Lenda é um fenômeno, cara. Até hoje, sacou? Onde eu vou, tipo assim, as pessoas me conhecem pela Lenda, cara. As pessoas te chamam assim, né? Entende? Eu te chamo assim. Sacou? Tipo, a Lenda, mano. Tipo assim, é uma música que eu só fui colocar no meu disco em 2009. Eu coloquei no D-Love. Botei no D-Love a Lenda, sacou? Mas era porque, assim, simbólico. Eu falei assim, eu tenho que botar em algum disco, sacou? Essa música é o meu hit, eu tenho que botar em algum disco. Mas foi uma música que foi o primeiro hit da internet, onde eu ia, cara, jornalistas, as pessoas assim, caralho, aquela música é sua, caralho, essa música toca pra não sei o quê, as pessoas mandavam por e-mail, sacou? Eram arquivos pequenos e tal. Então, tipo, foi o primeiro hit da internet, sem modéstia alguma, foi a Lenda, bicho. Sim. Foi o primeiro hit da internet brasileira, a Lenda. Foi mal. Muito bom, cara. Muito bom. Tá vendo, galera? Foi mal. É isso, né? Tem que dar crédito a quem, meu irmão. É isso, foi mal. Eu não vou ficar de falsa modéstia e ficar mentindo aqui. Sim. Tá certo. Foi real. Então. E aqui, você falou que a Lenda, a faixa, ela saiu no D-Love, cara. A Lenda tá no D-Love. Que inclusive aqui, mostrar pra galera também, capinha do D-Love aqui. CD de 2009? CD lançamento 2009 também, a mesma ideia, lançado na revista 100% Skate. Legal. Também para chegar em muitas pessoas, tiragem de 12 mil revistas, Brasil inteiro, preço popular, sempre foi a nossa ideia, preço popular para chegar nas pessoas. E ela é a última música, a Lenda, né? Ela fecha o álbum, então. Ela fecha, porque ela é simbólico, né? Eu falei assim, não, tem que sair, né? A Lenda tem que sair. E uma pergunta, eu fiquei curioso em relação a isso agora. O que fez essa música, já que ela foi esse fenômeno na internet, como a gente falou, o que fez você decidir lançar essa música no álbum de 2009, cara? Não foi no álbum de 2003, sabe? Tipo, porque ela não tá no estilo foda-se, né? Como a gente já falou aqui. Sim. Então, assim, e nessa época, assim, você lembra o que fez você pensar, tipo, pô, essa é a hora de eu lançar a Lenda num CD, assim? Eu não sei te dizer, cara. O que eu posso suspeitar é que era a questão do meu personagem, né? Do Caramujo Sonolento, né? Era um personagem. Então, como eu tava com o personagem de leve, eu falei, vamos lançar a música do de leve. Então, foi algo de realmente você quis. Eu quis segmentar mesmo. Sim. Mas aí chegou aqui em 2009 já, eu falei, cara... essa música tem que não tem CD nenhum, tá ligado? Tá na internet, mas não tá no CD. Pois eu falei assim, tem que estar, né, cara? Vai a minha discografia, ela tem que estar em algum lugar, né? Então, tipo, falei, não, vai ser aqui, sacou? Ela ficou guardada pra um CD mais pra frente. E assim, cara, D-Love saiu em 2009 e tá com essa música que você gravou, e o A Lenda foi o que... Você lembra quando você gravou essa música, cara? 2000. 2000? 2000, 2000. Você demorou 9 anos pra ela sair no CD.
Demorou. Mas porque ela também rodou na internet por muito tempo, né? Muito tempo, cara. Ela roda até... Cara, vira e mexe agora, o podcast do Medo e Delírio em Brasília fez 2 episódios seguidos usando a lenda. Assim, E as pessoas faziam... Essa música, toda vez que eu escuto, cara, é inevitável assim, a gente lembrar de Quasimoto também, por exemplo. Sim, claro. Você tinha... As pessoas falavam isso contigo na rua, cara? Falavam, pô, você... O cara muito sonolento é como se fosse o Quasimoto aqui pra gente no Brasil. Sim, muitos sim. Tinha essa Quem conhecia, sim, nem todos conheciam. A música, Quasimoto também é uma coisa underground lá de fora. A música ultrapassou, né? A música ultrapassou só a galera do rap, né? Que conhecia o Quasimoto. Mas quem conhecia, sim, sem dúvida. Os comentários aconteceram. O pessoal chegava pra você e falava, pô, eu escuto a lenda lembrando do... Sim, claro. Sim. Porque quando eu escutei, eu tenho que falar, porque eu escutei a lenda depois, assim, eu conheci primeiro o Piratão, falando da minha experiência, né? O Piratão foi a primeira coisa que eu tive acesso, assim, que tinha um de leve, depois eu fui ouvir teu álbum solo, o estilo Foda-se, e assim, eu fui escutar o A Lenda depois, cara. Então eu fui aí foi quando eu pesquisei mais sobre você que eu fui escutar o A Lenda. A Lenda, eu acho que a Lenda é antes de Vai Vendo, a Lenda é antes de Largado, acho que sim. Não sei se é antes de Rima na Direita, mas é perto ali, bem pertinho. Sim. Demais, cara. De Love também, lançamento de 2009 aí, do De Leve. Então, tá aqui. Inclusive, esse pôster aqui foi o presente que o De Leve trouxe hoje aqui pro canal. Já coloquei ali pra combinar com a entrevista. Né? Brabo. Legal demais, cara. Muito legal. Tava na revista, essa foto estava na revista. Na revista que lançou o CD. Na revista, e ela vinha com pôster também, então. Tinha um pôster e tinha uma entrevista. Legal demais, cara. De Love. Esse que foi o meu terceiro disco, terceiro álbum. E depois disso aí foi quando meu filho nasceu, né? O Juan nasceu. E o Juan tem autismo e tal. Aí fiquei meio bad, assim, de fazer as paradas. Ficou meio difícil também de fazer. Foi uma correria de terapia, de descobrir diagnóstico, de descobrir as paradas. E aí eu só vinha lançar o disco depois, foi nessa época aí. Foi 2014. 2014. Que tá aqui, gente. Foram 5 anos depois. Stalactite. Que quando saiu o Stalactite, Juan nasceu em 2008, né? Esse disco foi final de 2008, começo de 2009, lançado de Love. E aí aqui eu já vim com essa outra onda aqui, que foi o Stalactite, que foi que minha vida mudou de cabeça para baixo. E a gente já vim com essa outra ideia aqui, que era o Stalactite, falando um pouco mais sério, essa questão do autismo e tal. Né, com a primeira música, Stalactite. Ela já começa falando sobre isso. Já começa falando sobre isso, né? Introduz com essa ideia da minha vida de ponta cabeça. E assim, é um disco que pra quem escuta o De Leve desde 2000 ali, quando escuta esse álbum você fala, pô, tá diferente, né? Tô mais amadurecido dentro desse jogo das letras e das poesias, né? Então, um amadurecimento maior, uma outra fase da minha vida, né? Ser pai, primeira vez... e com tudo isso que aconteceu, né, cara, foi um choque, né? Mudanças grandes, né, cara, na vida. Ser pai já é uma mudança, né? Então eu já fui pai de uma criança gigante, com deficiência, né? Assim, então, tipo, pra mim foi tudo muito novo, muita mudança, assim. Já seria novo de qualquer maneira, né? Mas foi muito, muito mais transformador do que eu poderia imaginar, né? Então a minha vida realmente ela mudou de cabeça para baixo. Então, o Stalactite é essa representação, né? De estar ali desse momento da tua vida, né? Pois é. E tá ali igual um morcego, né? Tipo, de cabeça para baixo ali, com asa para voar. Então até isso mas sem enxergar. Sim, tá fazendo sem dúvida. diferença, né? E tá ali meio sem enxergar, né? O morcego ele enxerga pouco, né? Você tá sem enxergar, né? Você não sabe para onde que você vai, ao mesmo tempo você tem um radar ali. Então é meio isso, assim. Então essa foi uma fase da minha vida, assim, bem de mudança mesmo. Então esse disco veio representar menos essa parte mais alegórica, mais clara, né? Você vê que essa capa aqui é uma capa clara, né? Branca e tal. E essa capa aqui já é uma capa mais obscura, né? Mais colorida. Aqui no fundo você tem, né, os estalactites, né, dentro da caverna. Sim. Então é essa parte mais, né, diferente da minha abordagem, da minha e da minha representa uma persona, mudança, né? Representa uma mudança muito grande assim na sua vida e faz todo sentido o disco, né, ter essa temática, né, essa ideia de falar sobre algo que te deixou literalmente, né, uma coisa que você falou, tipo, de ponta cabeça. Né? Exatamente. Então. E esse disco aqui que ele é um EP, né, ele não é chega a ser um discão, foi o meu terceiro EP lançado na carreira, né, antes de
Hoje em dia é muito comum, né, você ter EPs, né, lançados na internet, né, nas plataformas, mas não era tão comum assim lançar EP. Então eu gostava muito de lançar esse negócio de EP, quando não era ainda muito famoso, porque era uma maneira rápida de você se comunicar, são 5, 6 músicas, né, então você lança um EP, depois você lança um outro e tal. Então a ideia foi essa, assim, a ideia foi lançar um EP e foi bem interessante, eu gostei muito, assim, esse EP aqui é muito importante para mim. Tem a Stractite, né, tem Estereonatário, tem Melodamônia, Melodamônia é um hit também, já virou um clássico da minha carreira, não posso passar nenhum show sem tocar. Boa. E é muito bom, gostei bastante. Novos parceiros também aqui nesse disco, o Gilber, o Eric, muito bom, cara, esse disco. Você juntou um time legal também para poder colaborar contigo, né, nesse teu álbum. Que foi o último álbum do Gileve, foi o último, é um EP no caso. Né? Foi o teu último lançamento. Meu último lançamento, assim, como é que eu posso dizer? Encapsulado, né, com nome e tal, né. Tenho muitos lançamentos depois desse aqui, né, eu lancei músicas, assim, aleatórias na internet, igual eu fazia no começo de carreira, mas, assim, encapsulado, assim, com nome, foi a última vez que eu lancei solo, né. Depois disso aqui eu lancei Poesia Rústica, né, em 2021, lancei Poesia Rústica, eu, Eric Scratch e Daniel Shadow, né. Também lançamos como Poesia Rústica mixtape, né. Mas solo, o último que eu lancei foi Stractite. E solo também eu lancei muita coisa, mas como single, né. Single, sim. Tem Paulo Guedes, tem Super Moro, tem Pelas Ruas da Zona Norte. Tem coisa pra caramba que você foi lançando nesse meio tempo, né? Muita coisa, bastante música, Agroboy. Tá vendo? E assim, aproveitando essa coisa que a gente falou da onda de participações que você fez. Sim. Que você falou dessas coisas que você participou, né? Você colaborou com outros projetos também. Sim. E assim, tem esse aqui, que eu acho interessante a gente falar desse aqui também, que é um lançamento do KLJ, chamado Rotação 33, né? E você tá como um dos participantes desse projeto, né, cara? Cara, esse projeto aqui foi engraçado, como que aconteceu o convite. Conta aí pra gente como é que foi essa história também. O que acontece com essa coletânea aqui foi o seguinte, foram convidados vários MCs para participar desse DVD, e eu não tinha sido um deles. Eu não fui um dos convidados. Mas eu, naquele disco do Estilo Foda-se, eu tive a oportunidade de fazer vinil lá na antiga Polisson, antes de vender. Então a gente foi lá fazer o vinil, tem 4 faixas, o vinil tem 4 faixas, um vinil de 180. Você lembra quais eram as faixas? Tá? Porque eu ainda não tive contato com esse vinil. Tá? É pra bombar no seu estéreo, Largado, Rima na Direita, Caipirinha Man e... não lembro. São 4 faixas, eu lembrei de 3. Direita? Talvez, eu não lembro. Caipirinha Man... A gente vai pesquisar depois, a gente vai pesquisar. Que, inclusive é um disco que ele é difícil de achar, né? Ele é difícil de achar, por quê? Ele é difícil de achar, porque nós fomos lá, fizemos 180 gramas, grandão, 4 faixas, 2 de cada lado, então tipo, suco desse tamanhão, pra DJ, era pra DJ virar. A gente fez esse disco pra DJ, especialmente pra DJ. Nós fizemos 300 cópias. Ele só tem na bolacha, assim, um adesivo na bolacha, não tem capa, capa branca. Então a gente fez 300 cópias, a gente não fez pra vender, a gente fez pra dar pros DJs, 2 cópias pro DJ. Assim. Toma aí 2 cópias. Pra tocar na festa, né? E aí chegou 2 cópias na mão do KLJ, cara. Entendeu? Que é simplesmente um dos DJs mais respeitados aí. Entendeu? Tipo, chegaram 2 cópias na mão do KLJ. E o KLJ adorou a música e no final das contas, é a última música do disco. Do DVD. É a última música. Ele vira a música com os convidados que ele convidou e no final ele vira o vinil. Eu não cantei no projeto. Sim. Ele virou meu vinil no projeto. Entendi. E aí, o que aconteceu? A partir daí que ele virou, ele me pediu, né, a autorização para poder entrar, e eu concedi a autorização, obviamente, claro, né? Como é que vai rejeitar uma coisa dessa, né, mano? Porra, eu ouvi um convite desse. Eu concedi a autorização, né, e aí, a partir daí, cara, rolou a turnê desse DVD. E ele me convidou e eu fiz parte. Você foi convidado para cantar lá na turnê. Aí eu fiz parte da turnê. Essa é uma curiosidade bacana, mano. Eu entrei meio ali sem querer, mas eu acabei fazendo parte da turnê e viajei com a galera toda pra gente fazer. A gente viajou em boa parte do Brasil tocando com...
Com que história, fita mixada. Foi que história, um prazer danado, uma oportunidade incrível poder ter feito parte disso aqui. Uhum. E é isso, né, cara? É onde a música chega, né? A música vai chegando nas pessoas, a música é imperativa, assim, né? Foi muito foda participar disso aqui, cara. Isso aqui é um marco, assim, na minha carreira também. Muito legal. E era um time brabo, assim. Era eu, Max B.O., Aori, Lívia Cruz. Caraca, então pra tu ver, né? Juntou uma galera... Brabo, mano. Tinha muito mais gente. Sei que eu consigo... Tinha o SP Funk, né, tinha MV Bill, né? Mas na turnê, não. Na turnê, quem viajavam era menos gente. Uhum. Foi muito bom. Cara, isso é bem interessante, né? E ainda mais agora sabendo dessa história também, de como você foi inserido, né? Porque a verdade foi essa, você foi colocado ali de uma maneira muito natural, né? Fui inserido, cara. O DJ, você criou o vinil para DJs tocarem as suas músicas, e nessa acabou resultando no KLJ usando uma música tua, e você foi... E casou perfeito, casou bom pra caralho. Convidado. Tem um vídeo disso aqui na internet, tem um vídeo, cara. Tem um vídeo disso aqui. No seu canal ou foi? Tem no meu canal lá no Facebook, ele virando, ele fazendo. Aí. Então já fica pra galera aí, ó, dá essa moral, vai lá no canal do Dileve. Muito brabo, cara. Assiste e... KLJ fazendo os back-to-back com a música aqui, mano. Isso aqui é brabo. Cara, muito bom. Salve, KLJ, brabo. Muito bom. Deixa o salve pro KLJ aqui. Bravíssimo. Cara, muito bom, mano. Legal saber disso também. Deixa eu ver se tem mais algum item. A gente tem que falar disso aqui também, né, cara? Esse CD aqui que ele... Muita gente, eu acho que não... Esse disco a gente pode falar que é um disco underground também, cara? Do Instituto? Cara... O disco do Ganjamin, eu não sei dizer porque... deixa eu ver aqui. A tiragem dele não é muito grande. Então. Ainda tem esse detalhe. Mas também, tem uma tiragem de... esse aqui também saiu pela outra coisa, será? Saiu pela outra coisa também. Esse eu não sei de que ano que é, não, cara. Mas, se eu não me engano, tem participação de Sabotagem também. Tem, mas foi gravado antes, né, da morte dele. Sim. Mas esse disco aqui, do Instituto, não tem nada escrito aqui? Não tinha nada escrito aqui? Não. Meu não tem? Não sei também. Não sei. Depois a gente vê. Olhou, Eu acho que tem alguma coisa. Instituto Coleta Seletiva. Acho que tem escrito aqui, assim, esse disco aqui que seu que não tem, não. Esquisito. Pode ser, mas eu... Mas o que acontece esse disco aqui o Instituto era uma banda, né, coletivo de São Paulo, que eles faziam produção para outros artistas, né, inclusive artistas do rap, não só do rap, mas do rap também. E tinha uma época que também eles faziam apresentações, né, pelo Brasil. E eu gravei uma música aqui com o Flu, pro disco do Flu, que o pessoal lá do Instituto estava fazendo produção, que depois de sair no disco do Flu, entrou nessa coletânea, então entrou primeiro no disco do Flu, no disco solo do Flu que é do The Fala, e depois entrou nesse disco aqui do Coleta Seletiva, coletânea. E essa coletânea aqui, a gente tocava ela ao vivo nos shows, né? Nos shows do Instituto. Eu fiz parte do Instituto durante, 2 anos, então eu viajava junto com eles, a gente tocava, era eu, Kamal. Pô, então teve esse rolê ainda, tipo, de viajar junto e tal? Toquei bastante com o Instituto, tocamos sim, foi bem legal. Tinha a Zafka Brasil. Zafka Brasil, pô. É bem legal, foi bem legal mesmo. Já não era mais o... Sabotagem já não estava mais entre nós, né? Isso aqui foi em 2003 e 2005, talvez. Viajei bastante com a rapaziada do Instituto. Pô, deve ter sido... Foi uma época legal pra você, assim, de lembrança, coisas que você guardou, experiência. Assim. Pô, aprendi muito, né, cara? A galera tocava, uma banda... O pessoal tocava muito. E olha as referências que você tinha do teu lado ali. Pô, o Ganjamin é um dos maiores produtores aí que a gente tem no Brasil, né, cara? Sem dúvida. Então a gente tava sempre tocando, tava sempre lá no estúdio dele, tocando, aprendendo a fazer, aprendendo a criar, né? Vendo ele fazer os arranjos com os músicos. Pô, inesquecível pra mim, assim. Foi muito, muito importante. Bem no começo da minha carreira, assim. Talvez eu não tivesse a dimensão toda que era... Mas as coisas são assim, né? Nem sempre a gente tem a dimensão. Nem sempre a gente sabe, né? Nem sempre a gente tem toda a dimensão do que seria, né? E do que é as coisas que a gente tá fazendo. Mas muito, muito importante mesmo. Foi uma época muito legal. Legal saber disso também. Ter feito parte do Instituto, de alguma maneira. Não sei se eles tocam ainda, não sei se ainda tem apresentação. Também acho que muito pouco, sei, né? Cara. Não sei também. Mas meu nome tá lá escrito. Vou pesquisar depois, porque é interessante a gente ficar sabendo. Meu nome tá lá escrito no panteão Legal, cara.
demais. Integrantes do Instituto também. E aqui teve mais um... Esse aqui foi um CD que você separou pra gente também. Foi. Um CD do Speed. Inclusive, pô, Speed aí, saudoso Speed, né, cara? Um dos últimos discos do Speed, né? Um dos últimos discos lançados dele, temporada 2009. Mal sabíamos que seria uma última temporada dele. Nessa época ele tava lançando muito disco, um atrás do outro, tava prolífico, gravando muita coisa. E ele me convidou a gente tava fazendo algumas músicas, fazendo clipe, inclusive, e um desses clipes, ou dois, um deles, tá aqui, que é o... Não, tem dois, na verdade. Tem UTI e tem Vida Boa. São dois clipes que a gente fez na época, a gente tava gravando, ainda não tinha formatado o disco, depois ele formatou e lançou. E... a gente não sabia, né, que seria um dos últimos discos dele antes de ser assassinado. Então, esse disco aqui também é um disco muito marcante pra mim, né, porque a gente tá morando muito perto. Eu tava morando em Niterói ainda, antes de me mudar aqui pro Rio. Já moro no Rio aqui há uns 15 anos, 16 anos, indo pra 16 anos, né, então é bem nessa época aqui, ó, 2009 foi quando eu vim pra cá, 2010, mais ou menos. Então, essa época a gente tava morando muito próximo, morava no Fonseca, ele morava no Barreto. Eu ia para casa dele, a gente estava criando bastante coisa juntos, né? Temos até um EP também juntos, de internet também. E é isso, né? Um EP muito marcante para mim, né? O Speed muito jovem, né? Pensar que hoje eu tenho 43 anos, o Speed morreu com 37, 38. Caramba, Então, muito jovem, né, cara? Mas muito jovem, tava criando muito, assim, numa época que era muito difícil. Assim, a primeira década de 2000 a 2010... Como a gente falou no começo da entrevista, se você buscar no começo da entrevista, você vai ver, a popularidade do rapper veio depois disso. Ela veio ali com 2011, 2012, que é ali quando o Criolo começa a fazer um pouco mais de sucesso, ali o Emicida começa a ganhar Cone Crew aqui no Rio, né? Cone Crew, entendeu? Então, tipo, é quando o rap ganha mais popularidade, né? Muito mais popularidade. Então, nessa época aqui, de 2000 a 2010, que foi quando a gente revisitou minha carreira aí, né? 2000... até 2009, depois foi para 2014, né? Só que 2012 ali já era uma galera muito nova, né? Era uma outra geração, não era a galera da minha geração que veio fazendo isso aqui, chegou em 2012 e se deu bem, né? Era uma galera já mais recente, a galera do Cone Crew já é uma galera mais posterior a nós, né? Uma galera que vem ali já mais de 2007, 2008, né? Então já tá pegando esse final de temporada ruim aqui, né? Temporada difícil, né? Tudo muito independente. Isso aqui é disco independente, né? Lembrar que são disco independente. Meu disco de Love foi um disco independente. Piratão foi um disco independente. Manifesto 671, que a gente não tem CD aqui, a gente não mostrou, né? Que foi lançado em 2006. Depois do disco do Piratão, eu lancei mais um disco solo, que é o Manifesto 671. Independente também. Então, tudo independente, né? Tudo na marra na época, né? Tudo na marra, com internet, independente e tal. Isso aqui também é uma época pré-plataforma, né? Não tinha plataformas de música, né? Era tudo... não existia o Spotify, não tinha nada disso que o pessoal tem hoje aí, a gente... Pois o YouTube saiu em 2008, né? E ainda demorou um tempinho para ele ser o principal, assim, o canal principal da internet, né? Exatamente, entendeu? Então, toda essa década aqui é uma década que ela é muito relegada dentro do rap, assim, sacou? Muitas revoluções foram feitas ali, muitas experimentações musicais, muitos paradigmas foram quebrados, até que se popularizasse um Cone Crew, por exemplo. Entendeu? Então muitos paradigmas foram quebrados, mas é uma década muito relegada, porque é uma década que é pré-plataforma, é uma década pré-ganho de grana, sacou? Uma década, então, tipo assim, tudo assim, né? A grandeza dessa década sempre rola uma diminuída por essas questões, né? Você não tem nenhum superstar dali, sacou? É sempre uma coisa ali de ralação e fazer. Então o Speed tava nessa época que ele lançou tipo 2, 3 discos num ano, assim. Caramba, então ele trabalhou bastante. Tava lançando muita coisa. Ele tava de volta a Niterói, né? Ele tinha saído de São Paulo, ele tinha saído de um casamento e tava voltando para Niterói, então ele tava de volta no jogo e tava fazendo as paradas assim, direto, produzindo muito. E nesse disco aqui eu tenho 2 músicas com ele, e com o Gilbert e Tigrão. Então é sempre bom lembrar também os lançamentos. E um disco que a gente não tem aqui, mas bota na tela aí, que é o Manifesto 671, né? A gente acabou saindo dessa cronologia. Manifesto 671, 2006 também, que tem
diversas músicas importantes pra mim, Rolê de Camelinho, tem tema da Novela das 8, tem várias músicas que também independente dentro desse processo aí dessa década, né, de 2000 a 2010. E eu tenho mais a falar sobre isso aí, estamos preparando algumas coisas aí pra gente conversar sobre essa década aí. Vou conversar com muita gente ainda pra gente. Tô planejando fazer alguma coisa, mas ainda é projeto. Não vou anunciar aqui, tá não, pra ninguém roubar minha ideia. Boa. Não, tem que ter esse cuidado, né, irmão, hoje em dia. Mas vai rolar para quem deseja conhecer ou para quem já viveu, quer entender o que foi. A gente vai vir com um conteúdo bacana aí para colocar a gente no mapa aí, vamos mapear aí a história do rap, que essa a época dos anos 90 a época dos anos 90 ela foi bem mapeada, porque foram lançamentos oficiais, né? Todo mundo lançava CD, ou vinil, né? Então, já nos anos 2000 foi a queda do CD, né? Então, tipo assim, quem investia em CD... Eu lancei esse 2003 aí, o estilo Foda-se pela Sony, último suspiro, assim. A Sony não investiu nada pra lançar esse disco, sacou? Eles não investiram nada porque eles não queriam investir, porque a venda de CD já era uma venda baixa. Tanto é que eu falo pode baixar de grátis, porque a venda de CD já era uma venda muito baixa. Então, tipo assim, veio quebrando esse paradigma de botar na internet. Então, tipo, essa década de 2000 a 2010 é uma década que as gravadoras estavam em baixa, sem dinheiro, não queriam mais investir em nada. Então, quem fez nessa década aí, fez porque estava afim de fazer mesmo. Era vontade e garra, né, irmão? Era a vontade de fazer. Você vê, né? Porque não tinha apoio institucional de nada, assim. Era, você vê, lançamos com revista de Lobão, Tomando Volta, sacou? Lançamos com revista de skate, para poder ter uma amplitude maior, lançava na revista Trip, sacou? Era tudo uma questão assim, sabe? Uma questão de tentar chegar nas pessoas, tentar chegar da maneira mais alternativa que conseguisse, do preço mais popular que a gente conseguisse. E tudo, mano, não tinha sacou? Volta financeira disso aí é muito baixa. Sim. Muito baixa. E aproveitando que você falou do projeto, você tá com essa ideia, né? Que é um projeto muito interessante, galera, porque a gente, até pra quem viveu poder revisitar. Sem dúvida. E pra quem tem interesse, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro estudar sobre a história do hip hop e ter acesso a esse tipo de coisa, de documento, né? O canal do Acervo, inclusive, é um canal que é pra isso também. Que é para as pessoas revisitarem e para as pessoas que estão chegando, as pessoas mais novas também poderem ter acesso, né, conhecerem. Então, assim, é um projeto que realmente, cara, eu tô ansioso agora para ver ele pronto. E, assim, já que a gente falou de projetos também, eu queria fazer essa pergunta para você, cara, em relação ao De Leve em 2025. Eu sei que tá rolando uma gravação. Eu não sei se, Estamos gravando. Tá vai sair disco aí, até o meio do ano vai sair o disco. Então, aí eu quero te fazer essa pergunta, né, em relação ao que a gente pode esperar do De Leve em 2025, assim, lançamentos, novidades. Lançamentos, novidades, muitas coisas acontecendo, cara. Trabalhando muito, correndo pra caceta, sacou? E tô aí, meu mano Ari da Cone, que fez esse convite pra gente começar a gravar lá. O que começou como um convite informal, depois a gente formalizou e falou, vamos lançar um disco? Vamos. Aí tô ele, Play lá, e estamos fazendo disco, estamos perto do fim, vamos lá. Já tá no processo, nessa etapa quase final, né? Estamos perto do fim, ainda falta, mas estamos perto do fim, é isso. Tô muito feliz, assim, depois de 10, quase 11 anos, né? Ter essa oportunidade de lançar um disco de novo, disco, né, como eu falei, eu lancei, né, não deixei de lançar nada, lancei em 2021 a mixtape, né, lancei, também foi o convite do Shadow com o Eric, também foi um convite foda que eu fiz também, mas lancei outras coisas solo, né, single e tal, mas o convite pra gente formalizar e fazer um álbum de inéditas rolou e vai Estamos aí fazendo 1 ano e meio, mais ou menos, um pouco menos, talvez. Mas dá trabalho, minha vida é corrida, né? Não dá pra se dedicar tanto a isso, né? E o tempo que eu tenho podido me dedicar, eu tô fazendo. Boa. E vai sair. Muito bom sair, então, galera. Fica de olho aí nesse lançamento do De Leve, que esse ano vai ter. Esse ano vai ser brabo. A lenda tá não vou adiantar nome, não vou adiantar nada. Não, isso aí deixa guardado pra gente ter a surpresa sair. também, né? Tem que ter um momento de
de surpresa pra galera. Vai ter, espero que vocês ouçam, vocês têm que ouvir. Não, então, já vamos ficar de olho aí, porque... Aí a gente faz aqui de novo, aqui, conversa sobre o disco. É boa, então, a gente marca uma próxima também. A gente vai lá no Ari, a gente vai lá conversar lá. Boa, então. Tem muita coisa que dá pra explorar ainda, né, em relação a esse lançamento também. Bora. E assim, cara, uma coisa que eu sempre eu gosto de pedir também pros convidados é que o canal é sobre música, o canal é especificamente sobre hip hop, né? E assim, eu queria perguntar pra você, o que o De Leve tá escutando atualmente, assim? Eu quero deixar uma recomendação pra galera de algo que você tem escutado bastante, assim, que você acha que a galera ainda não conhece e quer deixar de recomendação aqui pra todo mundo. O que eu tô escutando? Eu não sei dizer exatamente o que eu tô escutando, sério, assim, é difícil dizer o que eu tô escutando. Mas eu queria recomendar, eu queria fazer o seguinte, eu podia mudar um pouquinho essa sua... Proposta? Mudar a sua proposta? Não, claro, fica à vontade. E eu queria propor um disco, mostrar um CD meio raro aqui pra vocês, que eu queria ver se vocês conhecem, ou se vocês têm, ou se vocês já ouviram esse CD aqui, ó. Disco raro aqui, lançamento do Black Alien. Um single do Black Alien, que é tema da novela Bang Bang. Esse disco, essa música aqui que chama Coração do Meu Mundo, que é uma música que eu nunca vi ele tocar ao vivo, e é uma música que só tem na novela, e saiu esse single aqui pela Deck Disc. E eu tenho esse CD assinado, né? Eu tenho esse CD assinado. Pode dar um zoom aí depois. Boa. Mostra aquela ali também, aquele ali também que... Aí. Assinado, CD assinado. E é muito maneiro, assim, da época de CD ainda, né, cara? Ó, tem a contracapa aqui com a letra, tem o CD com esse crucifixo infame aqui. E esse, assim, ele tá com a cara de... Eu olho pra essa capa, por exemplo, e eu já lembro do Babylon by Goose, né? Realmente. Porque esse disco aqui ele foi lançado pela mesma gravadora, né, do Babylon by Goose, e usa a mesma tipografia, né? Isso. A tipografia mesmo parece. Talvez a foto também seja da... Assim, eu acho que essa foto deve ter sido feita no mesmo dia das outras, porque ele tá com a mesma cara, assim, né? Deve ser o photoshoot do Babylon by Goose. Do disco, né? É isso. Então aí, Só que essa música não está no Babylon by Goose, né? E esse CD aqui é um CD single, que só tem essa música, versão Baza Remix e versão instrumental. Boa. São 3 faixas. E a galera consegue encontrar essa música na internet, cara? No YouTube, de repente? Sim, acho que sim, vai. Até eu não sabia também, eu vou pesquisar também agora. Acho que sim. Pra você que não viu a novela Bang Bang, que já faz um bom tempo... então, sei. Quero ouvir que você conhece isso aí, Black Alien, Coração do Meu Mundo. Boa, galera. Então fica essa recomendação de leve pra galera aqui. E é isso, cara. Eu acho que, assim, primeiro, novamente agradecer a tua presença aqui. Você é um cara, inclusive, você foi um dos primeiros caras que eu entrei em contato desde que eu criei o acervo, assim, eu queria tirar dúvida contigo sobre o CD do Quinto Andar, não sei se você vai lembrar disso. E depois eu pude, né, ir até você naquele dia em Botafogo para você assinar o CD para mim. Então, assim, faz todo sentido, né, que o De Leve seja esse primeiro convidado, porque é um cara que, além de eu ser um grande fã desde muito novo, porque o Quinto Andar fez parte da minha infância, é um cara que, assim, foi acessível nesse sentido, né, foi uma pessoa que consegui ter acesso, assim. E, cara, eu tô muito feliz, de verdade, de poder contar contigo por esse primeiro episódio e agradecer, irmão, de verdade. Que bom. Agradecer por essa presença aqui hoje. Que bom que você gostou, é isso aí, cara. Conte comigo. E começando esse programa, né, do acervo de entrevistas, assim, da melhor forma possível, contando com esse cara aqui, a lenda De Leve, que inclusive, gente, ó, não esquecer que tem lançamento esse ano, 2025. Tem lançamento, tem minhas redes aí, me segue MC De Leve aí, Instagram, Facebook. Isso, então, boa. Tô sempre postando as coisas aí, tô sempre fazendo umas piadas infames. Isso. Não, e assim, o De Leve, você é um cara que é bem presente, assim, no Instagram, né? Sim, sou bem presente ali, sempre respondo o pessoal que quer responder. Isso. Estamos fazendo shows, também o pessoal pergunta, você tá fazendo show? Eu falei, tô, meu irmão, me contrata. Claro, só me contratar que eu faço, porra, tô aí. Estamos sempre fazendo, tô aí, mano, há 25 anos trabalhando, operário da música brasileira independente. Caraca, somos nós. Um dos principais representantes aí dessa cena independente que tá na luta aí desde desde o começo, né, cara? Tamo aí, pô. Porque na internet tava engatinhando ainda, esse cara já tava... Estávamos aí botando as músicas pra rolar. Sim, fazendo hit, exatamente. Então é isso. Apelido, né, cara? Boa pergunta aí, apelido de moleque. Tive essa curiosidade, maneira.
Apelido de moleque na internet também, já nos Mirk da vida, direto. Sim, já tinha essa... pode crer. Irado, irmão. Então é isso, gente, ó, tá aqui, presença ilustre aqui no primeiro episódio do Acervo Hip Hop. Segue, dá aquela moral, mané. Segue aqui, ó, nas redes, MC de Leve. MC de Leve nas redes, galera. Segue. E é isso, segue o cara e fica de olho porque tem lançamento e a gente vai estar aqui acompanhando tudo lançamento, isso. Videoclipe, vai ter várias videoclipe também vai ter? Então, tem que ter videoclipe, então meu irmão. Grandioso. Boa, pra galera ficar ligada aí, galera, acompanha o de Leve porque esse ano tem bastante novidade legal. Bora, a caneta tá queimando, bora. Mano. E é isso. Pra cima. E é isso, galera. Ó, um abraço pra todo mundo e até a próxima, viu? Valeu! Valeu!